Pessoal, estou explicando aqui um teste prático que eu fiz para fazer os cálculos de maçalote dessa peça. Vou estar mostrando aí como é que eu fiz, certo? Então essa aqui é a peça, é uma polia, né, em GGG 25, vazada em molde rígido. Aqui está a composição química da peça. Então, essa foi a composição química que eu usei. Temperatura de vazamento, inoculação, desmoldagem, o peso do cacho, 25 kg. O peso da peça tem 5,34 kg. Então essa é a peça que eu vou estar explicando aqui os testes que eu fiz, certo? Então eu fiz dois testes, né? O primeiro teste eu fiz o que? Fiz um teste sem maçalotes. Eu queria tentar fundir essa peça aqui, né, sem maçalotes, né, para mim usar a questão da expansão da grafita, né. Então tentei fazer esse teste, né, fiz algumas consultas através de alguns grupos aí de WhatsApp, né, algumas pessoas falaram que sim, outras que não, mas para mim aqui não funcionou. Então eu vou estar explicando aí quais os testes que eu fiz, né, e os resultados, né. E também não sei se alguém consegue tirar esse tipo de peça sem maçalote, né? Quais os critérios que usam. Então quem viu o vídeo e puder compartilhar seria interessante. Então tá. Então aqui tá é o módulo da minha peça, né? Eu usei o Magma, né, para ajudar, né? Eu calculei o modo térmico, né? Então tá aqui o modo térmico, né? Se eu não tivesse Magma seria módulo geométrico, né? Que é o modo de um anel de revolução, que é a superfície sobre o meu perímetro. Então que lá foi o modo que eu achei, né? Aqui só algumas literaturas, né, que falam que para usar a questão da expansão da grafita, né, eu tenho que trabalhar com ataque fino, né? Então o ataque tem que se solidificar rápido, né? Então isso aqui é uma referência, né, do seu Adalberto, né? Do livro Metalurgia dos Ferros Fundidos Cinzentos e Nodulares, né? Excelente material de consulta. Aqui, deixa eu apagar essa foto que é a mesma. Então aqui, né, do mesmo material dele, né, algumas observações, né, que ele fala para fundir peças sem alimentadores, né, questão do carbono equivalente, né. Então a composição química que eu usei foi aquela lá, né. Então meu carbono equivalente tem que fazer o cálculo que eu não me lembro ali agora. Mas além do carbono equivalente tem que se olhar também as propriedades mecânicas, né? Porque eu trabalho com carbono equivalente maior e não atinge as propriedades mecânicas, né? Resistência, dureza, porque uma peça grossa nesse caso, né, tem uma tendência de ter uma grafita grosseira. Então aqui ele comenta ali de alguns elementos, né, que formam carbonetos, que é cromo, molibdênio, né, deve ser baixo, né, para não aumentar a tendência ao pilhamento. O manganês ali, né, que favorece, né, formação de defeitos na contração secundárias, por ser um promovedor de carbonetos sintéticos. O fósforo também, já que a estadita, né, provoca um aumento de contração secundária. Ali embaixo para nodular, né, que não é o nosso caso. Ali, né, a temperatura de vazamento deve ser a mais baixa possível, né. Eu trabalhei ali com 40 a 50, né. Então ele comenta ali, né, tem que ser mais baixo, mas desde que não forme outros tipos de defeito, né. O vazamento deve ser rápido, os canais finos. Eu trabalhei com um canal ali de 5 milímetros, bem fino, o molde encheu beleza ali, o problema, não tive problema de enchimento. Então aqui algumas observações sobre isso aí, né. Aqui também, né, alguns materiais que eu consulto, né, desse Campbell aqui, um bom material também, as 10 regras, né. Então, ele fala aqui sobre esse gráfico aqui, né, que é essa questão aqui, né, que é o meu volume e a minha temperatura, né. Então por isso que se eu vazar a minha peça com, imaginando que eu
tô aqui, né? Se eu vazar com uma temperatura maior, né? Eu vou ter uma contração maior, né? Eu vou ter um volume maior. Então, ela vai contrair essa minha contração linear aqui. Já se eu tiver com uma temperatura mais baixa, né? O metal já entra contraído dentro do molde, né? Veja que eu vou ter menos volume. Então, por isso, o ideal de se vazar com uma temperatura mais baixa, né? Aqui, né? Nessa fase aqui, eu já tenho onde inicia, né, a minha formação das minhas dendritas, né, no meu intervalo de solidificação, né. A gente olhar no diagrama ferro-carbono, depois eu vou mostrar alguns slides ali, né, onde eu tenho líquido mais sólido, né. Então aqui embaixo, né, eu tenho o meu início de solidificação, o meu fim. Então o que mais aqui é... Então aqui, né, nessa parte aqui, né, que eu vou ter o meu rechupe, o que? O meu rechupe, que a gente chama de rechupe, é um rechupe grande, né, chamado de rechupe primário. Então o meu massalote é só para compensar essa contração líquida, né. Então é para isso que serve o meu massalote, é para compensar essa minha contração líquida, né. E aqui eu tenho a minha contração sólida, né? Então aqui já não vai ter mais influência, né? Então aqui é quando eu deixo o meu modelo, né, maior. Por exemplo, em ferro tu usa 1%. Tu vai deixar o seu modelo maior para quando ele contrair, para quando a peça estiver sólida, vai contrair dentro do molde e vai atender as dimensões da peça, né? Então por isso a gente faz o modelo maior. Vai ter uma redução do tamanho da peça, né? Então, esse gráfico aqui especifica bem ali o meu líquido, né? Então, se eu tiver uma temperatura menor, eu vou ter uma contração menor ali, né? O metal já entra mais contraído dentro do molde, né? Então, isso aqui ó, são alguns valores de contração líquida, né? Que é usado para cálculos. Aqui as minhas interfaces de solidificação, né? Que tem uma planar, né, que seria no caso um metal puro, né, uma celular. Aqui eu já tenho as minhas dendritas, né, se formando, né. Então elas vão se formar conforme o meu intervalo de solidificação, né. Então depois esses bracinhos aqui vão se fechar, né, e eu vou ter poças de metal líquido aqui, né, onde eu vou ter a minha formação de defeitos, né. São chamados de micro, né, de micro rechupes. Então aqui algumas ligas, né, com pequeno intervalo de solidificação, né, no caso ali de aços, né. Aqui então vejo um defeito, né, com pequeno intervalo. Então aqui no caso, né, para se resolver esse tipo de defeito, né, a gente poderia estar colocando uma salote aqui do lado, né, para tá eliminando esse defeito aí, né. Aqui um defeito. Aqui já tem um intervalo grande aqui de solidificação, né. Veja aqui o tipo de defeito já é mais difícil, né, para se resolver, né. Nesse caso tem que fazer uso de resfriadores, refinar o meu grão, tem que fazer ou até mudar o molde, né. E se for possível o tipo de molde, né, para tentar resfriar mais rápido, né, para reduzir esse intervalo, né. Então veja, são difíceis, mas são defeitos mais difíceis, né. Veja que nas extremidades aqui, como quando eu tenho um resfriamento mais rápido, não acontece esse defeito. Aqui são algumas imagens. Então aqui a minha variação de volume, né, em função da minha temperatura, né, que também é do seu Adalberto, né. E na internet aqui, ó, o Ricardo Foucault tem um material aqui no LinkedIn, né, que explica bem essa questão aqui, ó. Então, ó, o meu rechupe, né, que é na minha contração primária, depois eu tenho a minha expansão da grafita, e depois aqui eu já tenho o meu rechupe secundário. Então, o meu massalote vai ser para compensar esse meu rechupe aqui, ó, meu rechupe primário. Então, ele explica isso aqui mais detalhado, se alguém quiser depois dar uma olhada.
uma peça e maçalote, ó, maçalote alimentando a minha contração primária, início de solidificação, a minha expansão, devido à formação da grafita, devido ao aumento de pressão e refluxo. Então aqui já houve o corte do meu pescoço do maçalote, né? Que garante a autoalimentação, né? Por isso que é importante ter o molde rígido, né? Então quando eu vou ter essa minha pressão interna, o meu molde resistir, né? A essa expansão. No meu caso ali, né? Como eu comentei, é molde rígido, né? Que é molde em PEP 7. Aqui algumas coisinhas do Soro Metal aqui, livro muito bom também. Esse do Campbell aqui, como eu tinha comentado. São livros que eu uso para estar me auxiliando aí. Então tá, então o primeiro teste que eu fiz foi esse aqui, né? Então, pela minha simulação ali, então pela minha simulação também já me deu uma tendência a formar defeito, ó, bem na superfície aqui, ó. Então tive uma pequena tendência ali, aqui grande no caso, né? Não foi pequena. Então, mas mesmo assim eu fundi para mim fazer os testes, né? Então aqui a minha fração líquida aqui, né? Então aqui veja que ali em 84%, né? Meu canal de ataque já corta, né? Que é o que foi dito lá nas literatura, né? Só que o pessoal, no caso do software aí, falou que essa minha solidificação ocorreu muito cedo. Então eu teria que estar deixando esse canal, fazer um canal maior para ela não ocorrer tão cedo, né? Que é ao contrário do que está falando lá nos livros, né? Então tá aqui, né? Essa é a minha fração líquida, é a porcentagem de líquido. Então ali dentro eu vou ter a minha expansão, né? Da grafita ali. Então aqui a minha porosidade, veja que aqui já tem porosidade, já tá me mostrando, né? E os resultados práticos disso, né? Foi peça com defeitos, 100% das peças com defeitos. Fundi 4 moldes, 16 peças, tudo com defeito. Ó, veja aqui, ó, rechupes bem grandes mesmo, bem em cima, onde acusou na simulação, ó, rechupes primários, né? Então veja aqui, ó, bem grande. Então, a peça cortada, tudo com defeito, 100% do lote refugado. Então, esse teste foi reprovado, né? Então, esse teste aqui, né, com o canal de ataque só, não funcionou. No meu caso, não funcionou, né? Talvez alguém conseguir tirar a peça sem maçalote, quiser compartilhar, seria bom. Até algumas pessoas comentaram também no grupo, né? Tem a questão também da polimerização da areia, né, em PEP 7, que influencia nisso. Eu não sei muito bem, tem que fazer uma pesquisa sobre isso para ver o que seria isso, esse assunto aí. Não sei muito bem, algumas pessoas comentaram, mas não explicaram tecnicamente o que seria isso e o que isso influencia também na formação do rechupe. Então esse teste aqui foi reprovado. Então eu passei para outro teste, né? Então eu fui tentar colocar um alimentador para alimentar essas duas peças, essas 4 peças, né? Vou fechar isso aqui porque então eu tentei trabalhar com um maçalote só. Aqui é o meu copo, né? Ele está menor aqui porque eu já tenho um copo um copo, a gente tem uma linha ali que a gente usa só um tipo de copo, né? Que se for calcular um copo para cada peça, tu vai ter, no meu caso, 1000 tipos de copo. Então não é viável, né? Então a gente usa um copo padrão, funciona, dá certo. Então isso é o importante. O importante é que dá certo. Talvez poderia estar usando um copo um pouco menor, mas esse copo aqui pesa 0,6 kg, então é um valor bem baixo. Então tá, então eu fiz essa peça aqui com um maçalote no meio. Vou estar mostrando agora os resultados, né?
Então tá, mas para isso eu fiz o cálculo do maçalote, né? Então eu tenho o meu módulo, né, que eu tinha mostrado lá. Vou fechar isso aqui. Então tá, então eu tenho, o meu módulo era 1,31, certo? Então o meu coeficiente, eu usei 0,6. Esse material aqui é do Senai, tá? Senai de Itaúna. Então tá aqui, 0,6, que é o meu coeficiente K. Meu módulo, meu novo módulo do maçalote vai ser 0,79. Em outros vídeos eu explico também como é que faz esses cálculos, tá? A minha relação de altura, né, eu usei 1,5, tá aqui. Então o meu diâmetro do maçalote vai ser 35 por 53, né, pelo requisito térmico, né. As dimensões de ataque, né, então tá aqui, ó, A, B. Então aqui tá mínimo, médio e máximo, né, conforme aqui, ó, de 0,35 a 0,50. Então é mínimo, médio e máximo, eu calculei. O C, que é a minha bacia, que é aqui. Aqui é o F, aqui já é de outro tipo de maçalote, né. Então aqui, o meu fator multiplicativo aqui, eu usei 4,56, que eu usei esse maçalote aqui, ó, lateral cego, né. 4,5, 4,56 ali, é um valor bem próximo ali. Então tá aqui. Então beleza, então eu vou ter que ter um maçalote de diâmetro de 35 para altura de 53. Porém, vamos ver agora o meu critério volumétrico, né? Tem que ver se o meu maçalote tem volume suficiente para essas 4 peças. No caso aqui, teoricamente, dá para ver que vai ser bem pequeno esse maçalote, né? Então, se eu fosse calcular aqui um maçalote, imagina aqui um maçalote de 35. Muito pequeno, então não daria certo, né? Então, pela experiência aí, eu pessoalmente nem ia fazer esse teste, porque sei que não, que pela experiência aí ia dar errado. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que ver se o meu critério volumétrico, né? Então, eu tenho o meu volume da peça, né? Minha peça é essa aqui, né? 142, tem 87, altura de 76, são algumas medidas, né? Quem quiser aí depois, né? Então, o meu volume da peça tá aqui, 753 centímetros cúbicos, a densidade do meu material, 0,073, que é um ferro. Peça pesa 5,53, meu caixa 25. Então eu tive um rendimento bem alto nessa peça aqui, acho que foi em torno de 80. Depois a gente refaz aqui o cálculo, não me lembro bem mais. Então um rendimento muito bom. Então tá, então 753, 4 peças, né? Então o meu volume total de peças que eu tenho que alimentar é 3.012 centímetros cúbicos, certo? E o volume da minha cavidade, né? Que é o volume da peça vezes o meu ds e dq, que é essa relação de líquido e sólido aqui para ferro, né? Então vai ser o que? 383. A minha taxa de contração volumétrica, então vou pegar por essas tabelas aqui, ó, molde rígido, minha taxa de contração volumétrica, que é o meu Rzinho, 65, 005. Meu coeficiente de eficiência do meu maçalote também aqui, ó, 3. Maçalote molde rígido, cinzento. Então, ou seja, eu teria que ter um volume do maçalote de 477, certo? Isso pelo cálculo do Senai, né? Então, eu teria que fazer o cálculo de um novo maçalote que tenha esse meu volume, certo? Então tá, e o meu maçalote que eu fiz aqui, ó, eu considerei aqui tudo como maçalote, porque esse copo aqui também, ele vai funcionar como maçalote. Então o meu maçalote aqui, ele está com um volume de 632, certo? Mas eu vou explicar outro cálculo aqui que eu fiz, né? Então esse cálculo aqui, né, 1,31, que é o cálculo é baseado naquele livro ali do Campbell ali. Até vou passar um pouco aqui.
página 42. Então aqui, ó, o módulo do meu pescoço ali vai ser o que? É 0,3 a 0,5 o módulo da minha peça, né? Aqui. Então tá lá, eu usei 0,4, certo? Então o módulo do meu pescoço vai ter o que? 0,52. O meu coeficiente de segurança, eu usei aqui, na página 32 aqui, ó, tem os meus coeficientes, ó, de 0,6 a 1 eu usei 0,7, né? Então, essa regra aqui de Chorinov, acho que é assim a pronúncia, não sei. Então eu sempre trabalho com um método desse cara que inventou isso aí. Então, de 0,6 a 1. Então eu usei 0,7 ali. Então aqui algumas tabelas aqui, ó, do fator K ali. Aqui embaixo tem as fontes ali, né? Foucault, de Minktegui. Então, beleza. Então, o meu módulo massalote, o meu diâmetro, né? Eu calculo o meu diâmetro do meu massalote. Então, tá aqui a forma para calcular o diâmetro, né? Pi vezes diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura, sendo que a minha altura aqui, ó, é o P vezes o meu dm. Estou isolando. Então, aqui, ó, Pi. Onde tinha H, eu botei o P vezes dm sobre 4. D vezes m ao quadrado vezes dm, dá dm ao cubo, P sobre 4, π, né? Isso aqui então seria o volume, né? Aqui. Agora o meu SM aqui, que é a área, né? Então seria π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4 mais a área lateral, certo? Que é π vezes dm vezes o H. Mesma coisa, o H eu vou substituir por π vezes dm. π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4 mais d mais π vezes dm vezes p vezes dm. Então aqui dm com dm dá dm ao quadrado, mais π vezes d. Então aqui ele já fez direto aqui, que eu tenho aqui mais resumido aqui, ó. π vezes dm ao quadrado sobre 4, eu boto em evidências, né? Fica 1 mais 4p sobre 4. Então aqui depois fica π vezes dm vezes 1 quarto, que eu estou multiplicando aqui. π vezes dm sobre, aqui fica 4 sobre 4, né? Então vai ficar 1 quarto mais 4 sobre 4p. Então 4 sobre 4 vai sumir, então vai ficar só p. Então fica π vezes dm sobre 1 quarto mais p, né? Então tá ali, ó. Que é a mesma coisa, né? 1 mais 4p sobre 4 ali dá a mesma, né? E aqui só algumas regras matemáticas, né? Para se chegar naquele 1 mais 4p lá, né? Se quiserem estar verificando aí também. São algumas regras matemáticas, né? E depois eu faço o cálculo, né, ali para me achar o meu mn, né? Que é o meu volume ali sobre a área, né? Então, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu posso cancelar o 4 com 4, né? Que seria o mesmo que mantém o primeiro, inverte pelo inverso da segunda, mas eu posso cancelar direto, que eu cancelo π, cancelo 4, dm ao cubo sobre dm ao quadrado sobra dm, então fica aqui, fica dessa forma, dm, então aqui eu isolo o meu dm, aqui eu multiplico cruzado o mn vezes 1 mais 4p sobre o meu p, e aqui, isso para mim, para meu massalote montante, para massalote lateral, eu somo 2, né? Porque eu vou ter embaixo e em cima aqui a área, certo? Então tá. Aqui é a forma para se calcular, né? O volume ali, como é que se chega nela. Alguns valores aqui também. Aqui já é resfriadores, então não vem ao caso, né? Então tá, então foi isso que... Então eu vou ter um diâmetro ali de 49. Ali para montante, o diâmetro da luva, se eu fosse usar luva, tal, mas como é um massalote, não é luva, né? Então tá aqui meu massalotezinho, certo? Então, vamos ver o diâmetro dele aqui. Então tá aqui, ó, o diâmetro dele é um diâmetro de 63, né? Só que ele tem uma saída, né? Então tá com 45 em cima, né? Aqui. Então que depois vai influenciar o volume, né? Eu fiz ele bem cônico ali.
Até eu vi nesse livro aqui do Soron Metal aqui, ele comenta muito sobre esses maçalotes aqui, ó. Pelo que eu entendi, eu estou fazendo uns testes aí com esses maçalotes para ver como é que funciona na prática. Bem, aqui ó, um maçalote bem com um ângulo de saída bem grande. A princípio que ele comenta aqui que funciona bem esse tipo de teste, né? Cabe o teste, né? E tu vai ganhar em rendimento, né? A extração também fica até mais fácil ali. Então tá. Então mesma coisa aqui, né? Calculei a seção. Então tá tudo calculado aqui conforme as fórmulas lá. Beleza, agora eu vou calcular o que? Então o meu maçalote ali tem que ter diâmetro de 49 e altura de 73. Agora eu vou ver se o mesmo caso, né? O volume, né? Então 3012, né? Que é minhas 4 peças, que é ali. A minha contração, né? Que é 2% para cada 100 graus, né? Acima da minha linha líquidos. Meu rendimento do maçalote, que é 0,14, que é 14%, né? Tem uma tabelinha, luva sempre maior, né? Então o volume do meu maçalote é o que? É o meu B3 vezes B4, né? Que é o VP vezes B, que é o volume das minhas peças, né? Vezes o B dividido por N menos B ali, certo? Então B sobre 100, B sobre 100. Então eu já coloquei já em forma já decimal, né? Então, pelo critério térmico, teria que ter o que? 138. E pelo volumétrico, 1673. Então, ou seja, o meu maçalote teria que ter esse volume, né? E ele teria, no caso, aqui eu recalculei, né? Então, ele teria que ter um diâmetro de 112. Ou seja, eu calculei ali com 60. Então, ele teria que ter um volume de 1673. E o meu volume aqui foi de 633, vamos arredondar. Então, bem diferente, né? Menos que a metade, né? Ali, né? Então, 1673 para 600. Então, é uma diferença bem grande, né? Então, veja, o meu novo maçalote tinha que ter um diâmetro de 112. Então, é um maçalote considerável, né? Então, colocando ele aqui, ó, seria um maçalotezinho bem grandinho, né? Então, tá aqui. Então, eu fiz os testes práticos, né? Então, vejo aqui que por esse cálculo aqui, eu teria que ter um maçalote de 467 e por esse aqui de 1673. Então tem uma diferença bem grande aqui nos cálculos, na forma de se calcular. Eu depois vou dar uma revisada aqui, mas eu já olhei, mas é isso mesmo. Se alguém ver o vídeo aí e quiser comentar. Então, deixa eu ver aqui. Então tá, então é isso aí. Então eu fiz essa peça, né? Fundi ela, fiz a simulação também. Vou mostrar a simulação aqui. Pela simulação do Magnus, tranquilo. Um defeitinho bem pequeno. Até não coincidiu muito com a prática. Porque a gente tem um coeficiente aqui, que é uma questão da minha precipitação da minha grafita, né? Ela tem que estar de acordo com a prática. Então a gente vai regulando isso conforme a prática. Mas isso é uma questão do software, né? E de empresa para empresa, né? Então veja, deu um defeitinho bem pequeno. Então eu já resolvi fundir dessa forma, né? Nem fiz outros testes, né? Tem prazo, essas coisas. Então agora eu posso fazer outros testes, né? Futuramente eu vou fazer novos testes com aqueles novos cálculos ali. Para mim tentar ganhar em rendimento, né? Então qualquer coisa que eu ganho em rendimento já é lucro, né?
Então tá, então eu vou mostrar os resultados, né, práticos desse teste. Então tá aqui. Então fiz também 4 moldes lá, cortei as peças e veja aqui os maçalotes são. E peças isentas de defeito. Veja que o maçalote trabalhou bem. Como eu uso o copo em cima, veja, ó, o copo também funcionou como um maçalote. Por isso eu identifiquei tudo como um maçalote, ó. Então cortei as peças, cortei 4 peças com um caixa, usinei, tudo certinho, sem problema nenhum. E um rendimento bastante alto nessas peças aqui. Então eu tenho ali, tem 27 quilos, né, de caixa, 27 quilos de caixa, né. Então eu tenho um rendimento ali de 81%. Então tá bom, né, para esse tipo de peça aqui é um rendimento aceitável. Então é isso aí. Então aqui, o cálculo aqui, né, pelo cálculo, aí eu fiquei com dúvida, né, depois eu teria que fazer novos testes aí para ver, mas por esse cálculo aqui, se eu tivesse feito dessa forma, tinha perdido bastante material. Ia dar certo? Ia. Só que o meu rendimento ia ser menor, certo? E também na placa, onde eu fiz a placa, eu não teria espaço, eu acho, né? Porque isso aí é até um problema. Porque quando a gente desenvolve as peças, né? A gente não tem muita. Já tem que nascer certo, porque são ferramentais, já vem tudo de alumínio, né? E no meu caso, né? Claro. Então aqui eu tenho o modelo, né? Veja aqui o modelo. Tem que vir o modelo já tudo certinho, né? Mas eu já tinha dúvidas, então eu já deixei uns espaços para mim fazer esses testes aqui, ó. A peça fundida, ó. Veja que o maçalote trabalhou bem ali. E depois eu mostro ele lá em corte, né? Certo? Então seria isso aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, a gente fazer novos testes aí, propor novos testes, quiser demonstrar alguma experiência que teve com esse tipo de peça, se fazem sem maçalote, se puder estar compartilhando aí, seria de grande ajuda. Beleza então? Então valeu, pessoal.